Olá, eu sou Fernanda Maria Marinho, médica especialista em câncer de mama e aprendi há muito tempo atrás que caminhar nessa vida com apoios e parcerias é muito melhor. Esse é o videocast de peito aberto sobre questões da mulher contemporânea. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas mulheres que têm a experiência do câncer de mama na sua história, a Lilian Ribeiro e a Jussara Del Moral. Bem-vindas, meninas. Alegria estar aqui. Ô, delícia. Muito bom, obrigada pelo convite. Muito bom, eu que agradeço. Agradeço. Hoje a gente vai conversar sobre muitas pequenas coisas da vida real de quem tem ou teve câncer de mama. E eu não quero trazer aqui histórias de superação, detalhes do tratamento oncológico. Eu quero que esse espaço seja a voz de vocês, para vocês partilharem pequenas coisas, grandes coisas, coisas engraçadas, coisas emocionantes, que vocês fiquem à vontade para a gente celebrar esse Outubro Rosa, que é um episódio especial, Outubro Rosa, disruptivo, porque nós não viemos de rosa, ninguém está protestando, mas a gente... É que no final de outubro a gente não aguenta mais usar Não rosa. tem mais nada limpo, né? Já sujou tudo. Não, e assim a gente quer mudar as fotos, né? Não E pode você sabe aparecer que com a mesma uma paciente esses dias me perguntou: doutora, quantas roupas rosas a senhora tem que consegue ficar o dia, todo mês inteiro de outubro trocando de roupa? Eu falei, então eu tenho 3 camisas. Mas é que a gente vai variando troca o acessório. Dicas de moda no Outubro Rosa. Então vamos começar lançando a bomba. É possível ser feliz com câncer? Quem responde primeiro? Eu. Na passarela, Tudo bem, pode, Jussara, pode, É vai. assim, sim, quase 18 anos com câncer, né? Eu tive o primeiro diagnóstico em 2007 e eu tô viva até hoje, né? Só isso já é uma grande novidade para alguns, porque acham que isso não é possível, e é uma grande notícia, né? Poder contar isso. Então, se eu falar que não dá para viver bem, é mentira. Porque, assim, apesar de todo o perrengue, né, de ter câncer, de fazer um tratamento e tudo que a gente já sabe da superação, a vida continuou, né? Então, assim, eu tive muitos momentos felizes nessa vida com câncer. É a coisa que a gente falou tanto nesse Outubro Rosa do protagonismo, né? Eu não sou o câncer que eu tenho, então eu continuei vivendo. E aconteceram coisas maravilhosas nesses anos. Ah, mas foi legal ter câncer? Claro que não. Se eu pudesse voltar atrás... Se pudesse escolher não se ter... Se viesse o geninho da lâmpada... Porque eu sei que coisas incríveis iriam acontecer do mesmo jeito. Eu penso assim, né? Eu acho muito importante. A Ju falou de... eu não sou o câncer, né? Eu acho que foi o momento... Quando eu descobri, eu fiquei muito mal e triste, arrasado, que eu acho que é o que acontece com, sei lá, 99,9% das pessoas que recebem uma notícia dessa. Mas conforme o processo foi acontecendo, eu fui entendendo isso. Quando eu voltei a trabalhar, e eu sempre conto isso onde eu vou, que quando eu fiz a primeira sessão de quimioterapia e voltei a trabalhar, que eu entrei lá na TV, eu lembrei quem eu era. Então, nesse processo, o que eu venho descobrindo é assim, que a gente nunca pode se perder da gente. Quando a gente se perde da gente, fica mais difícil ser feliz. Eu acho que a experiência da doença, assim, a minha perspectiva é que esse sacode, assim, é um acordar, né? E eu queria trazer vocês aqui para conversar, né? Ter vocês aqui no videocast foi um pedido de muitas pessoas, muitas pessoas me pediram, eu perguntei, o que vocês querem que eu traga, né, de peito aberto? E as pessoas falaram, leva paciente para contar a experiência, porque as pessoas se espelham nas experiências, né? Uhum. E isso traz tranquilidade, traz esperança e tal. Mas aí, quando a gente conversa com você, que é aquela, não quero ter metástase, ninguém quer ter metástase, ninguém quer ter câncer. E quem tem câncer não quer ter metástase. Não fala nem o nome. Não fala nem o nome. Não fala nem o nome da doença, né? Sim. E aí eu vejo, assim, uma busca desesperada por todo mundo pela cura, pelo atestado da cura. Naturalmente, porque a ideia de viver com câncer traz pra gente também a ideia de morrer com câncer ou dele.
Não que não seja possível Gente, não ter até outras porque coisas. eu não quero morrer de outra coisa. Eu cheguei até aqui. Depois de tanto tempo. Por favor, Ser vou morrer atropelada. atropelada? Não. Por favor, não. Você sabe que outro dia, eu gravando, eu caí dentro de um bueiro. Eu vi. Ah, praia. então, pois é, não dá, Aí, né? a primeira coisa, quando eu saí, Morreu. Lilian Ribeiro teve câncer de mama, mas superou a doença e morreu no morreu de bueiro. Não, falei pro cinegrafista, não vou morrer de bueiro, me recuso a morrer de bueiro. Mas é que eu acho que quando a gente tem um diagnóstico de uma doença grave assim, vem a ideia da morte. Que a ideia da morte existe para todos nós, mas a gente não pensa. Sim. Quando a gente fica doente, a gente pensa. E aí você quer se livrar dessa ideia da morte. Como é que faz para a gente ter essa ideia da morte? Vocês acham que a ideia da morte fez vocês buscarem mais felicidade no dia a dia? Ter essa noção, se tocar de que, putz, realmente eu posso ficar doente, eu posso morrer. Eu preciso fazer alguma coisa agora? Como é que é essa ideia para vocês? Sem dúvida. O jeito que eu vivo hoje é completamente diferente do jeito que eu vivia antes de ter câncer. Claro, não precisava ter sido assim. Eu preferia que tivesse sido de outro jeito. Podia ter sido só um tropeço num bueiro. Exatamente, Para que você mas não prestasse foi. atenção. Então, assim, hoje eu acho que eu consigo enxergar o quanto de energia as coisas demandam de mim. A gente estava conversando agora, né? Que eu acho que tem coisas que não são tão importantes assim como um dia bem vivido. Né? Como poder buscar minha filha na escola, sei lá, poder comemorar o meu aniversário. A vida é super rara, né? Ela é rara, ela é frágil. Eu acho que o momento, inclusive, do diagnóstico tem esse luto, o luto da sua própria... A gente tem uma ilusão de que vai viver para sempre. Né? Tipo, como é que eu vivia antes sem pensar que algo podia acontecer comigo? Acorda bonita, uma hora você vai embora, né? Mas isso traz um jeito de enxergar, acho que mais nítido. Um poder, uma lucidez. Sabe quando você limpa o óculos? Ai, Você que já delícia. usou essa? Eu acho que foi bem o que você falou, assim. A gente... É uma coisa tão óbvia, mas que a gente não pensa. Ninguém quer pensar na morte. Ai, chega pra lá, para de falar disso. Exatamente. Né? Aí, você tava falando e eu tava aqui pensando, né? Que isso é um lugar comum, assim, não sou só eu que falo, muita gente já falou isso. Mas, assim, eu acho que a gente descobre que a gente não tem problema. Aí a gente passa a ter um. Você passa a ter um problemaço, um problema muito sério. E aí, as outras coisas que a gente chamava de problema são questões que também podem atrapalhar a vida, sofrer, fazer tristeza, sofrer, porrinhação. mas são questões. Eu, por exemplo, que tenho um câncer de mama metastático, que faço um tratamento paliativo e não mais curativo, eu tenho um baita de um problema, certo? O que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando o dia da minha morte e chorando? Não, eu vou aproveitar a minha vida. E eu acho que é esse o start que dá no paciente com alguma doença grave, né? Alguma doença grave. É entender uma coisa que a gente já deveria nascer entendendo, que a gente nasceu e vai morrer. Só que a gente não percebe, então a gente fica esperando, mais um lugar comum que eu vou falar, né? Mas é porque é muito verdadeiro. Só vou fazer isso quando o meu filho crescer, só vou fazer aquilo quando eu construir o muro do quintal, só vou fazer isso quando... nananã. E aí a gente fica esperando. A vida é uma coisa urgente, né? A gente diz isso, a urgência vem com tudo. Por exemplo, eu até os 40 anos, mais ou menos... Eu não tinha andado de avião na vida. Por quê? Porque por causa de filho, por causa de dinheiro, você vai deixando, não posso, não posso. E eu sempre tive essa vontade de viajar. Nesses últimos 17 anos e meio que eu tenho câncer, eu já pisei em 24 países. Não consigo nem listar 24 países aqui na minha cabeça. Porque eu falei... Como assim? Eu vou morrer? E eu só fui até... Eu sou paulistana, né? Eu só fui até a Praia Grande, Guarujá, o litoral norte e até o Rio de Janeiro, né? Que eu amo essa cidade. Então, não. E aí você percebe
que é uma questão de planejamento, de organização. É óbvio que fica muito fácil falar assim. A gente tem as épocas da vida, né? Então, quando a gente tem filho pequeno, claro que financeiramente você vai estar mais limitado, você vai pensar mais na educação dos filhos, na escola e tal. Então, guardar as devidas proporções. Cada realidade é uma, né? Exato. Lógico, mas dá pra gente programar. Não ser grandíssimos acontecimentos, né? Mas é aquilo que você falou de relativizar o problema. Você vai ficar, você precisa mesmo ficar tão irritada porque o cara que ia consertar a sua pia não veio. Você vai gastar a sua energia com tanto, né? Aí eu já sou uma outra pessoa em relação a isso. A faxineira faltou, eu vou ficar chateada, mas assim, não é problema. não. Agora dá pra resolver, né? O Fernando falou uma coisa que é a questão da cura, né? Para pacientes que tiveram o câncer primário, acho que a gente pode chamar assim, né? Que não são pacientes metastáticos. Inicial, muito obrigada. Nada como ter uma voz técnica ao nosso lado. Às vezes, eu me peguei em alguns momentos pensando assim, agora eu tenho que esperar que alguém me diga que eu estou curada, né? Que essa é a história da cura. E aí eu fui me dando conta que isso era, para não dizer burrice, era pouco inteligente. Porque eu passei por um tratamento, ainda estou em tratamento, estou em hormonioterapia, um esforço danado para ficar viva, aí eu vou pegar os meus dias e desperdiçar numa ansiedade louca esperando o dia em que alguém vai dizer, olha, segundo a ciência, a partir de agora, a senhora está curada. Segundo a ciência, que vive publicando várias coisas novas e... todo dia. Né? Então, mudando nomes e mudando taxas e mudando tempos, não dá mais. Eu, então, quando falo em cura, eu me acho tão curada, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu falo para todas as pessoas que me perguntam. O dia da cura, o dia da cura. Eu falo, dia de cura, todo dia bem vivido. Também acho. Porque um dia que você não tem evidência de doença, né? Como a gente tecnicamente fala nos exames, mas que você teve um dia que você não conseguiu avançar, não conseguiu produzir, se aborreceu e... Foi as questões chatas. Sabe? Chatas. Esse dia ruim, ele não é um dia de cura. Não dá pra você celebrar um dia ruim pra você. Um dia que você não teve boas atitudes, não tomou boas decisões, sabe? Um dia bem vivido, um dia de paz, em que você minimamente conseguiu fazer mais ou menos o que você queria, ou que você conseguiu ter resignação diante de coisas que você não podia controlar, ou que você teve apoio diante de um momento de dificuldade, porque às vezes a gente tem dias péssimos fisicamente, mas que a gente tem suporte, e aí no fim do dia você fala, poxa, ufa, né? Foi um dia bem vivido, foi mais um dia, né? Não dá pra gente se ater só ao que a ciência enxerga, porque a ciência não enxerga tudo. É a história do PET scan, né? Vamos fazer PET scan sempre. Né? A gente não consegue enxergar tudo que a gente precisa enxergar. Às vezes você pode ter uma pessoa que tá com PET scan zerado, como a gente fala, e a pessoa tá super mal. Tá mal emocionalmente, tá mal socialmente. Né? Isso é qualidade de vida? A ausência de doença, né, não é estar curado, né? Exatamente, Pois é. Aí entra a história do o que é saúde, né? O que é saúde? É não ter uma doença diagnosticada ou é mais do que isso? Mas as pessoas ainda culturalmente, eu vejo, por conta do estigma da doença mesmo, e isso a gente traz na história em relação a várias outras doenças, a tuberculose, a AIDS, enfim. Por conta disso, as pessoas ainda estão muito presas aos estigmas, né? Câncer de mama curado ou metastático, o paciente fez químio ou não fez químio, porque fez químio é mais grave do que quem não fez químio. Quem fez Mastec Exato. é mais grave de quem fez a conservadora. Mitos relacionados, exatamente, são muitos mitos relacionados ao câncer de mama ainda, que a gente... Por isso eu insisto nos outubros continuar falando muito sobre isso, porque eu acho que a gente precisa informar para as pessoas entenderem que é uma doença que pode ser tratada e não precisar mais ser tratada, ou ela pode ser uma doença crônica, que é o seu caso, por exemplo, que está aí vivendo há 18 anos com a doença, como eu já tive várias outras pacientes que viveram muitos anos também em tratamento. Não dá pra gente colocar esse estereótipo, essas caixas, elas estão caindo, né? Esses rótulos estão caindo. Só que como não é fácil também a gente buscar toda essa mudança de vida, né? Depois que você limpa a lente do óculos,
Como é que faz para organizar a vida, então, depois disso tudo, né? Porque não dá para você virar e falar, voltei para a minha vida. Não tem como voltar. A gente tem que aceitar que não tem controle. Vocês não acham que isso facilita? Aceitar que não tem controle? Eu acho que a aceitação é, no meu caso, né? A gente fala da gente, né? Lógico. É o que eu sempre falo. As pessoas falam assim, queria ser que nem você. Queria agir igual a você nessa situação. Cada um tem seu caminho. O que a gente pode ser é inspiração, né? Então, e uma história, né? E uma história. Você é um ser humano que em algum momento recebeu o diagnóstico. E a partir dali, mas essa história toda que você trouxe também interfere no modo como você vai encarar aquilo. Porque assim, eu penso que como que eu não vou aceitar algo que não dá pra mudar? Aí cai no que você falou, Lilian. Então eu vou ficar um tempo esperando alguém falar que eu tô curada. Enquanto não falarem isso pra mim, eu não vou ser feliz. Não, eu aceito, ressignifico isso de alguma maneira e sigo minha vida sendo protagonista, fazendo as minhas coisas e vivendo a vida. Gente, mas a gente conhece um monte de gente que fica ali rodando em círculos. Fica. Vocês conhecem, mas conheço. Eu acho que viver sim. no limbo é difícil, tá? É difícil você entender arrastando que você tá... correntes. É que você tá numa situação que você não tem controle. Acho que a gente é educado de uma forma que, olha, você faça tudo o que você puder para conquistar as coisas, para ser uma vencedora. E inclusive as pessoas usam muito essa expressão para falar de quem tem câncer, né? E aí a gente começa a se... Aliás, eu odeio, né? Todos nós não é uma batalha, não é uma luta, não é uma guerra. É uma unanimidade. Isso. É um caminho. Não é também assim, você travessia. tira de letra. Às vezes eu tiro, às vezes não. Né? Exatamente. Nem sempre eu vou tirar de letra. É uma experiência, né? É um caminho, né? Eu acho que esse limbo, ele é difícil. Você falou sobre o organizar a vida depois. Eu fiquei bem mal quando terminei a radioterapia. Foi um dos momentos mais difíceis, assim, porque eu já não era a mesma pessoa, e aí eu tinha que retomar a minha vida, e aí... Muita coisa acontece, algumas né? coisas perdem o sentido, e você tem que fazer novas escolhas, e você vai pensando como encarar a vida daquele momento em diante. Então eu acho também que a gente nunca pode perder de vista que tudo isso é processo. Então você vai aprendendo, você vai vendo... Você faz de um jeito, dá errado, aí você vai testar outro caminho. Se permitir também a dor, o sofrimento. Isso tudo é aceitação. Sim. Olha, hoje não consegui lidar com a ansiedade porque tem exame semana que vem. Uhum. Hoje eu não dormi. Tudo bem, vou... né? Lidar com isso. Exatamente. E é o que tem pra hoje. Acho que também reeditar a lista das coisas que te fazem bem, né? Parar e pensar, aquele ambiente ali, ele ainda me faz bem, né? Conseguir perceber que tem algumas coisas que você pode querer mudar e trabalhar isso, né? De mudar algumas coisas e buscar outros prazeres, buscar outros ambientes. Eu acho que eu mudei em algumas coisas. Eu não gosto. Tem gente que trata o paciente com câncer como se ele tivesse virado um santo, né? A gente no caso aqui não tá tendo. Não vira santo. Sim, eu me apresentar essas pessoas. Eu acho que eu fiquei... Você não acha que você ficou melhor? Não, eu acho que eu fiquei melhor. Mas existe uma coisa... Melhor pra você mesma, no caso. Sim, mas né? no meu histórico tem uma coisa a meu favor, ou sei lá, que são tantos anos. A gente, independente do câncer, em tantos anos a gente muda, a gente envelhece, acontecem várias coisas, né? Mas Independente do câncer. Exatamente. Mas eu ia falar uma coisa, mas eu perdi o raciocínio. É comum entre nós também isso. Isso é muito, perder o raciocínio, gente, é a coisa mais comum para quem faz a gente tá falando da santificação do paciente com câncer, da santificação. Ah, tá. Eu acho que eu fiquei muito mais paciente, eu sou muito menos ansiosa no que diz respeito a tratamento, essas coisas. Eu sou ansiosa com outras coisas, tá? Mas assim, esse negócio de exame e tal, eu já sou muito mais tranquila. Mas eu fiquei muito intolerante com algumas coisas. Justo, né? Então, também.
eu sou mais paciente do que eu era. Uhum. Aí, assim, então, você ficou mais paciente por quê, Jussara? Foi porque você teve câncer? Foi porque você passa por um monte de coisa complicada e você tem que Isso é um esperar? amadurecimento, né? Ou é porque você amadureceu e você amadureceria de qualquer jeito? Tantos anos com câncer me faz pensar em tudo isso. Você é um caldeirão de coisas, como todo mundo, né? Exato. Só que vocês prestam mais atenção, gente. A questão é que eu acho assim, o que eu enxergo, né, do meu cenário aqui de uma pessoa que cuida de mulheres com câncer. Existe uma lucidez e um processo de autoconhecimento muito profundo quando você enfrenta uma doença grave. Para quem quer. Porque eu também vejo pessoas que voltam para o mesmo lugar de antes. Verdade. Por escolha ou por uma certa dificuldade também de conseguir fazer pequenas mudanças. Porque o seu corpo muda, algumas estruturas da sua vida mudam, né? Você vai ter novos compromissos, você vai ter medicamentos, você vai ter sintomas, mas você pode escolher seguir sendo a mesma pessoa. Porque é muito difícil você aceitar o processo de mudança. Você sabe que teve uma paciente que, conversando comigo uma vez, eu não sabia que ela tinha tido em algum momento da vida câncer de mama. E eu comecei a falar exatamente das coisas que tinham mudado. Aí ela olhou pra mim e falou assim, pra mim não mudou nada. E aquilo me surpreendeu. Mas somos seres diferentes, Individuais, né? Não, exatamente. Assim, não precisa mudar tudo, nem todo mundo precisa mudar, né? O que vocês acham que mudou mais, assim, na vida de vocês? O que mudou mais? Além não do de peso? você, não de... Além do peso. Mas o peso foi aquela trufa que a gente comeu no carro vindo pra cá. Isso. Que não trouxeram pra mim. Obrigada. Olha só, não de você. Porque de você consegue dizer, né? Você tá aí no processo de autoconhecimento que você sabe o que você mudou. Do resto, o que mudou no entorno? O que mudou no entorno? Vai pensando aí que ela vai responder primeiro. Eu vou responder primeiro? Você Ai, vai. meu Deus, que medo. Mudou no entorno. Porque assim, as pessoas mudam ao redor também, né? Os ambientes mudam, as pessoas mudam. Você passa a olhar as pessoas de outra forma, as pessoas passam a te olhar de outra forma. O que você percebe hoje em dia que mudou? Ela tá com muita dificuldade, vou falar Eu tô. Fala, eu tô pensando. Eu me sinto, principalmente em relação à minha família. Porque todo mundo tem a historinha. Ai, minha base, minha família, meu apoio. Eu não tenho essa história. Não, nem todo mundo. Eu não tenho essa história pra contar. Tá, vou crucificar as pessoas da minha família? Não. Talvez eu tenha me colocado num lugar de super heroína, e não deixei que eles chegassem. Mas quando eu dei o espaço, porque eu tenho 18 anos, lembrem, eu tenho sempre esses 18 anos para contar, quase 18, né? Eles também não chegaram, né? Então, eu comecei muito a olhar para trás de tudo que eu vivi com os meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe, como eu criei meus filhos. E aí eu comecei a me cobrar muito de muitas coisas. De muitas coisas que eu errei. E aí também justificar, né? Ah, mas mãe não nasce com manual, a gente erra mesmo, a gente reproduz o que a gente aprendeu. Mas eu comecei a aprender coisas que eu não queria mais permitir que acontecesse comigo. E eu faço, isso é um exercício diário, né? Então, nunca mais alguém vai falar X coisa pra mim porque eu não admito. Isso começou numa consulta que eu fui, que acho que foi quando caiu a minha ficha de que o meu oncologista queria operar o meu pulmão. Ele achava que era uma boa ideia quando eu tive a primeira metástase. Enfim, não preciso explicar por quê. E aí ele me encaminhou para um cirurgião torácico, porque ele não era cirurgião. Eu cheguei no consultório desse indivíduo e o indivíduo não olhou na minha cara e falou assim, teu caso não tem mais jeito. Assim, com a caneta na mão. Quantos anos? Isso. Foi em 2009. Eu acho que ele tava um pouquinho errado. Ele falou assim, o seu caso não tem... Espero que você assista esse episódio. 2009. Não tem mais jeito. Ele falou, esse caso não tem mais jeito. Teu caso não tem mais jeito. Mas ele tava bravo, sabe? Tipo, o que você tá fazendo aqui me enchendo o saco? Assim, teu caso não tem mais jeito. Agora é só empurrar com a barriga. Você imagina uma mulher de 42 anos. Não, 44 eu tinha. 42 quando eu descobri o câncer, né? Em 2007.
se eu ouvi isso, eu não era tão empoderada assim do assunto. Eu não sabia. Não tinha tanta confiança que ia dar certo. E eu também não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje de como é ser. Hoje eu tenho até muito conhecimento que agora, às vezes, eu não quero mais saber tanto. Né? Porque fica. Sim. Se deparar, coisa demais. É muito pra minha cabeça, né? Saber até como é que é quando eu estiver me encaminhando Taxas pra e não morte. taxas, exato. Né? Então é complicado. Mas eu acho que eu aprendi muito a. Eu estou aprendendo. Acho que eu vou morrer sem ter aprendido tudo. A falar mais não. A falar mais não. Por limites. Tenho muita dificuldade ainda para falar não. Mas eu acho que aprendi a falar mais não. E não mais admitir que ninguém fale para mim, não, agora você empurra com a barriga. Isso não só no tratamento, mas em qualquer coisa. Não é assim. Não é assim. Vamos Não aqui, é vamos assim. resolver aqui. Eu acho que isso eu aprendi. E eu tenho exercitado. É um exercício difícil. Falar não para mim é uma coisa muito difícil, muito. E eu tenho falado muitos nãos, principalmente para esta família que eu queria muito que me apoiasse, mas que eu não sinto o apoio que eu gostaria de ter. E não adianta ter 1 milhão de amigos. Às vezes eu queria eles. E é aquilo, assim, a gente também tem a ideia de que não vai conseguir resolver tudo. Vou colar um pouquinho da sua resposta. Não. Não, mas eu acho que... Porque eu tenho uma família que é super ali comigo. Essa é uma rede, às vezes até forte demais. Mas esse não que eu acho que eu aprendi a dizer é ao acelerar da vida. Então, eu sempre fui muito acelerada. Querendo dar conta de tudo, né? Tem a ver com ansiedade, que é uma questão familiar também. E eu acho que eu fui aprendendo a dizer não pro meu impulso de acelerar as coisas mas também das pessoas me acelerarem. Porque eu tô nesse ambiente em que tem muita gente que tem esse mesmo comportamento. Então, conseguir identificar aquele comportamento e falar, não vou fazer nesse ritmo. Vai ser num ritmo novo. Vamos experimentar esse ritmo novo. Então, eu acho que é esse tipo de não que eu Mas assim, consegui a mudar. Jussara falou da resposta da família dela, a posição dela de heroína, assim, do começo, né, do tratamento. Você acha que as pessoas ao redor, não só sua família, mas seus amigos, o trabalho, você acha que mudou? Esse ambiente mudou? Mudou. Eu acho que eu consegui também identificar com mais clareza as pessoas que realmente estavam comigo, né? Independentemente de qualquer coisa. E com quem eu queria estar. Você está fazendo tratamento e as pessoas continuam vivendo, ainda tem isso, né? Mas assim... E as pessoas têm expectativas, inclusive, do seu modo de comportamento durante o tratamento, assim. Então, às vezes, você vai com... Os dois extremos, né? Como que você pode estar tão triste? Como que você pode estar tão feliz? Eu acho que isso tem muito, né? É que todo mundo tem um pitaco pra dar, sempre. Né? A gente não, e às vezes não é por mal. O pitaco... E é aí que eu sempre falo pra todo mundo, quando eu dou uma palestra, por exemplo, eu falo assim, o que falar a um paciente com câncer? Que isso é bem comum, né? Mande uma mensagem para... Não precisa falar nada. Se você chorar com ele, ele vai se sentir tão acolhido, porque ele vai falar, pô, você tá entendendo. Vamos chorar, vamos abraçar, tamo junto. Porque... Ou então ficar só ali. Você tá ali junto. Né? E se a gente for ser mais prático ainda, então se você quiser realmente apoiar, vai lavar a louça do paciente, vai levar os filhos da paciente na escola, leva sabe? Um almoço, manda um pão, isso, né? Pequenas grandes coisas. Pequenas grandes coisas. Mas a gente escuta muito absurdo também, o que a gente não quer ouvir eu não gosto de ouvir, você tira de letra. Não chora, você é forte. Não, eu quero chorar, né? Dá uma choradinha, é tão gostoso dar uma choradinha. Não é bom, às vezes a gente... Gente, a gente chora, a gente deságua, a emoção sai da lágrima. Chorando sem motivo.
Eu ou vocês querem Eu que eu não posso, chore? deixa eu chorar, exatamente. Nas pois poucas vezes que eu fico É baixo porque as astral, pessoas não sabem que lidar, né? eu sou Elas uma não sabem o pessoa que muito fazer. animada, né? Então, mas eu fico de baixo astral. Né? Ultimamente, muito. Eu tenho ficado muito de baixo astral por vários motivos. E aí, você sabe que às vezes eu sinto um prazerzinho de estar de baixo astral. Tipo assim, ai, deixa eu chorar. Agora eu posso. Deixa eu chorar. Aí Deixa você que eu põe posso. Whitney Houston pra chorar. Aí você muito lembra bom. lá do teu namorado, lá de 1910. E você chora porque você não ficou com ele. Entendeu? É gostoso também sofrer um pouquinho. A gente precisa também sofrer Gente, um é pouco. justo, não dá pra ficar no pedestal da guerreira Pink. Ai, não, que chatice. Muita chatice, muita. Só que assim, a autoimagem muda, né? Sim, muito. E aí a gente tem que aprender a se gostar de novo no espelho. Porque isso é um processo de um exercício praticamente forçado por grande parte do tempo. Mudou tudo. Você não é mais a mesma pessoa de antes, nem internamente, nem externamente. E aí, como é que é esse processo? Quem fala primeiro? Eu acho. Vocês têm crise de autoimagem? Você acha que também não é saudável ter crise? Eu tô Todo tendo minuto. menos agora. Aí eu tenho muito. Mas assim, aqui, vamos só um parênteses aqui. Gente, todo mundo, independente do cenário de câncer, do cenário de saúde ou doença, tem crise de autoimagem, concorda? Essa crise foi uma crise de autoimagem muito brusca, muito imposta, né? É assim, é porque eu costumo dizer que eu fui arremessada na menopausa. Não é isso? Não é fácil. A pessoa. Penhasco abaixo. Isso. Quem tem uma menopausa que não é química, digamos assim, né? Que é a menopausa normal, ela vai vivendo esse processo. Aí você é arremessada na menopausa, ganha peso, você come meio. Se você come meio grão de arroz, você engorda. Se você come as trufas que a Fernanda traz no carro, aí você engorda 10 quilos em 3 meses. E que seu complicado. oncologista não vai assistir esse videocast. E aí, ao mesmo tempo que você sabe que aquele peso, você se cobra pela saúde, mas você também se cobra por aquele corpo que você tá vendo no espelho. Mas você não acha que você se ama mais facilmente, assim, quando você se olha? Você não... A ideia da doença, de passar pela... Ah, ela tá fazendo que não, já antes de eu terminar a pergunta. Não existe uma ideia, quando você se olha no olho, no espelho, de que eu sou essa pessoa. Não. Eu me acho foda como pessoa. Aham. Mas Então. eu queria voltar a ser bonita que nem eu era. Mas eu tenho 17 anos Mas e assim, meio. mas isso faz você não se amar? O fato de você não se ver não, bonita? não, É isso que eu quero chegar. Você precisaria estar eu me linda. acho bonita, né? mas eu não queria estar com esse bração, Aham, com essa banha. aham. Eu não queria, Mas entendeu? você Eu não acha- queria estar careca, eu Então. não queria ter esse racho na cabeça. Mas olha só, você não deixa de se amar aqui por que isso, tá deixa? flácido. Entendeu? Não queria. Você deixa de se amar por isso? Você acha que você às vezes não se gosta? Não, porque se eu não me gostasse, eu não, É aí que eu quero faria chegar. tudo que eu faço. Aí que eu quero chegar. Eu não me colocaria nesse lugar de protagonismo, de viver intensamente, de todo dia acordar com um projeto novo e com essa cara que eu faço, Então. quando eu falo das coisas que eu quero fazer, sabe? Eu não tem, se você não se ama, se você não ama o que você vive, você não tem vontade. Você levanta e você Pronto. fala assim, não, hoje eu vou fazer Você o chegou básico, aonde eu queria né? chegar. Eu vou ligar a televisão, vou assistir Netflix. Não que isso não seja permitido. Assistir um Netflix Sim. de vez em quando é uma delícia. Não, mas você se olha e você ama o que você vê. Ah, sim. E eu tenho um negócio muito legal, gente. Eu tô na bad total, que eu falei que eu me dou esse Uhum. luxo de sentir. Mas quando eu levanto, que acabou, tipo assim, ai, chega agora. Já deu. deu, a já página. deu. Nossa, eu tô com 3 projetos. Eu já tô com 3 projetos. Gente, eu queria ver esse caderninho da Jussara, hein? A minha filha sempre fala assim, mãe, você não foi dormir morrendo? Ontem. Achando que nada mais ia dar certo. Mas gente, Ai, dá não, mas eu certo. quero fazer um podcast, eu quero escrever um livro, eu quero... Dá certo, é urgente, né? Isso! E aí eu ponho tudo pra acontecer. E aí a questão da autoimagem fica em segundo plano? Então, vocês são muito jovens. O tempo é implacável. Ela é mais jovem que eu. O O tempo é implacável. O tempo é implacável. O tempo é implacável. Eu provavelmente estaria flácida aqui, que me irrita muito, de qualquer jeito.
com ou sem câncer, entendeu? A menopausa faz isso aqui ficar maior. Aham. Não é só a minha O braço não... metástase Então, hepática. olha só, o braço não é da químio. Eu sempre tive esse bração, só que ele não tinha Desculpa te falar, mas... Então, eu sempre tive esse bração, mas ele não tava flácido. Mas ele tá flácido por causa do câncer? Não. Uma vez, Isso, uma vez a entendeu? Lilian tinha viajado pro Nordeste, alguma coisa assim, postou algumas coisas que você tinha comido. Não me lembro pra onde você foi. Eu tô lá acompanhando na rede social, né? Curtindo, dando coraçãozinho, palminha e tal. E aí depois ela chegou falando, não, porque eu ganhei peso, não sei o que. Eu falei, a minha frase foi, o consumo de calorias na menopausa precisa ser menor do que o gasto calórico. A gente precisa investir no maior Mas gasto você sabe, calórico. uma coisa que eu acho que eu passei um processo, talvez agora ele esteja já encerrado e eu tô me sentindo numa outra etapa, que foi um luto por essa coisa da menopausa. Aham, justo. Tipo assim, uma certa revolta. Ah, gente, não é fácil. Sabe? De tudo falar assim, poxa, eu não queria estar vivendo isso agora. Né? Não estava no meu script. 10 anos Aí volta antes, para a 15 história anos do controle, né? Mas enfim, mas eu acho, eu vivi um pouco essa resistência assim, não, eu vou desafiar a menopausa, eu vou continuar comendo o que eu comia antes, que eu não engordava tanto. Aí agora, o dado da realidade se impõe, né? E eu preciso me cuidar. Sim. E já chorei por isso. E aí vou acordar com 3 projetos. Projeto de malhar, de fazer uma alimentação mais equilibrada. Você tá malhando que eu tô vendo. Eu tô. Eu fui sempre uma pessoa que fez atividade física regular. Então... Antes da doença. Antes da doença. E eu tenho certeza que a minha resposta é tão boa também por conta disso. Eu também. Então, esse é o ótimo recado do podcast. Olha, outro dia, ela falou assim, ai, tô tão cansada, tão mal, acho que eu vou ali na academia pra ver se eu melhoro. Mas eu Gente, mas eu faço muito isso gente. também no meu dia a dia. Eu tô exaustão. fazendo atividade física no dia da químio, coisa que eu não fazia, porque eu falava, não, hoje eu fiz químio. A gente se dá uns prêmios também, né? Agora eu tô indo... Sabe que horas que eu vou pra academia no dia que eu faço químio? 9h30 da noite. Tá vazia, né? Não precisa revezar com e ninguém. aí eu já descansei. Não, mas pra mim, treinar à noite eu acho Você gosta? terrível. Eu também não então gosto eu só gosto. de manhã. Eu não. Não, eu gosto de manhã também. E aí, como eu faço de terça-feira químio, então eu treino às 9h30 da noite, só que eu tenho meu personal de quarta-feira, às 11 da manhã. Então, num período curto, eu treino 2 vezes. Ai, isso me dá um contentamento. Você tinha falado mais para trás na nossa conversa, você falou assim, o que te deixa feliz num dia, nananá. É ticar. Que foi? O que eu consegui fazer, porque eu ainda faço, eu tenho celular, tenho agenda escrita, mas eu adoro minha folhinha. Ir no supermercado, ir na academia, fazer o roteiro do vídeo, gravar não sei o quê, eu faço tudo. Quando eu consigo ticar à noite, meia-noite, eu fiz tudo. Gente, isso pra mim é cura. Isso é cura pra mim, é uma delícia. É uma delícia. Vivi, né? Assim, Isso, vivi. Mais um interessante. dia. Mais um dia. Mas um dia fez as coisas que você queria, do jeito que você queria, dentro do cenário que estava ali e Possível, que você sabe. né? Exato, exatamente. É o que a gente falou no começo. Tô tendo também que administrar a frustração. Uhum. Porque aí eu me cobro muito também, né? É 8 ou 80, Tipo, né? você também não tinha frustração há 18 anos atrás? Sempre, Então, é isso. É esse sempre. ponto que eu quero chegar, entendeu? Sempre. A gente A nossa continua humanidade tendo... não se perde Exato, diante de uma situação continua dessa, a mesma né? coisa. Assim, a gente muda, aquilo é a maturidade, a experiência, tudo que vai acontecendo. Você falou da Sabe a menopausa. atualização de software? Eu acho que é isso. Você não mudou o computador. Uhum. Você só O atualiza. hardware é o mesmo. Você deu- Mas a experiência do câncer, se você se permite, eu acho que ela atualiza o software. Eu quero perguntar também, depois desse processo todo, como é que ficou o desejo, a libido? Precisa de mais esforço? Ou tá tudo igual? Agora que você já não tá mais em tratamento, né? Fazendo quimioterapia, lógico, né? Durante a quimioterapia é um pouco mais difícil. Como é que é? Eu
graças a Deus, a vontade, esta nunca me abandonou. Ai, que bom. Que bom. Né? Isso Né? é legal. Porque Já eu sei que facilita isso meio- não é... Isso aí, vou ser bem sincera com você, medicamente falando, é 90% do trabalho. Eu acho, né, que tem É. muito a ver. É. Mas 90% a do gente- processo é esse já. Mas a gente sabe que a menopausa dificulta muito as coisas, né? Eu, felizmente, tenho um parceiro incrível, que é o Thiago. É um fofo, né? Lindo. Ai, eu não vou deixar ele ver, porque senão ele vai ficar se achando muito. Também não faz muita propaganda, não. É. porque a gente- É, verdade, ele é feio. É. Isso, horroroso. Não, meio chato. É, desagradável, né, com as pessoas. E eu acho que a gente foi vivendo esse processo todo com compreensão, de parte a parte, né? Porque, às vezes, pro cara também, que tá vendo a mulher dele em tratamento, ou Ele também Mudada. brocha, gente, mas não por Não meu marido. Não por causa Não, da que isso, aparência. Jussara? Não. A situação pra É ele lógico, também é a mulher, difícil. assim, né, a parceria, né, dando casais, enfim, a parceria é um porto seguro, né, você tá ali dividindo a vida, e aí aquela pessoa com quem você dividir, a pessoa tá precisando que você segura ela no colo, não é fácil, né, não Ou é a fácil ameaça retomar. também, vou perder essa pessoa Vou que eu perder amo. essa Exatamente. pessoa, exato, como é que eu vou Isso ficar? não deve ser fácil. Que É, no não. meu caso, que não é só a mulher, é a mãe da filha. Exato, e todos os outros papéis que são representados na família, né, é isso. Então, eu acho que a gente precisou de muita compreensão para conseguir retomar a vida nesse sentido. E eu espero que melhore sempre. E Jussara, suas experiências Ah, ao longo então. desses anos, viúva, divorciada, qual é a sua situação? Divorciada, Divorciada. viu? Poderia ser que eu quis matar vários deles, mas não cheguei neste nível de violência. E agora você tá solteira, mas teve Ai, relacionamentos ao longo desse Tive processo. muito. Muito? Pegou muita gente, Ju, Muitos. esses últimos 18 anos. Muitos. Nos últimos anos, não. Agora, Mas de, ao sei longo lá, desses 18 ao anos de longo- diagnóstico, foram muitos relacionamentos? Não relacionamentos. Tá, peguete relacionamento. mesmo. Tudo bem, é um relacionamento. A gente não tá aqui estabelecendo critério de tempo, veja bem. Peguete mesmo. É curiosidade, só pra matar a curiosidade. Peguei. E aí, então, aquela história da autoimagem, você passava por cima disso. Por Vamos quê? lá, Deixa né? eu falar. Ah. O negócio da menopausa, você fez 40 agora. Então você tá... Podia falar que você fez 40 anos? Eu acho que é de domínio público. Ela é uma mulher... ela é famosa regionalmente. Tem que contar essa piada, então, peraí, porque Conta senão a as piada, pessoas vão conta ficar a piada, perdidas. conta ali. É porque a Jussara, ela é uma celebridade. Aí ela, estabelecendo critérios, ela diz que eu também sou uma celebridade, ela reconhece, Ela né? trabalha na Globo. Mas eu sou uma celebridade... Regional. É, aqui você- no Rio de Janeiro. Cidade Eu sou nacional. Então, exatamente. Gente, brincadeira. humilde. Vamos A lá. humildade também aumentou ao longo desses 18 anos. Leonina com ascendente em Áries. Eu também entrei na menopausa com 42 anos. Então, pra mim também foi difícil. Eu não sei se vocês sentem assim, mas eu me sentia uma mulher incrível aos 40 anos. Bonita, madura, já com um caminho percorrido, com menos problema financeiro, até porque eu tive filho muito cedo, então os meus filhos Já estavam maiores. já estavam maiores, então eu tinha menos gasto. Eu comecei a viajar depois do câncer. Então, vamos falar antes do câncer, né? Então, quando eu descobri o câncer, eu tava no auge da minha beleza. Não só física, da minha beleza. Uhum. De estar madura. Uma completude, De ser jovem. Sabe aquela coisa? Você deve sentir isso agora, né? Você é jovem, mas é madura, né? E foi um baque, porque eu tinha acabado de... um relacionamento, tinha 1 ano, de alguém que eu gostava muito. Não é nenhum dos meus 2 maridos, que eu já tive 2 maridos. E esse foi, eu falo que ele foi o meu meio marido, que a gente morou uns meses juntos, né? Mas eu gostava muito dele. E eu tava muito de luto por não estar mais com ele. Mas aí, você sabe que o câncer... quando chegou, eu tava sofrendo tanto por esse término de relacionamento
que... O câncer curou essa fossa? É isso que você quer dizer? Curou um pouquinho, porque eu falei assim, que? Sara, você tá muito disruptiva Eu hoje. vou ficar chorando por causa desse babaca, né? Eu tô com câncer, olha, linda, Essa maravilhosa, eu um nunca cabelão. tinha ouvido, que o câncer curou a fossa da Gente, Jussara. curou minha fossa. Porque aí eu falei, Você já tinha contado essa história? acho que não. Aí eu fiz o tratamento, aquele tratamento Aham. primeiro, né? Aí voltei a trabalhar, cabelinho crescendo, voltei pras baladas, emagreci. Eu tinha engordado só 6 quilos, eu acho só, né? Porque eu vejo gente engordando 20, Aham, né? aham. Eu tinha engordado 6 quilos, eu emagreci. Eu voltei a ficar linda, meu cabelo cresceu, maravilhoso, do E jeito caiu que... na vida. E eu caí na vida mesmo, de sair, tipo, de segunda-feira. Entendeu? Ê, São Paulo. Segunda-feira eu saía. Eu, óbvio, tenho meus filhos, Aham, né? aham. Eu tinha alguém que cuidava dos meus filhos. Sim, a gente não vai chamar o conselho tutelar por causa Eu de- dessas eu- histórias. Eu Tranquila. deixava meus filhos... porque agora, depois da pandemia, a gente... Não sei aqui no Rio, mas lá em São Paulo, a gente tem saído mais cedo. Aham. Mas lá em São Aqui Paulo... no Rio, eu acho que é mais por insegurança mesmo. A gente, lá em São Paulo, antes da pandemia, a gente saía pra balada meia-noite. Uhum. Você saía pra balada meia-noite, né? Então, eu sempre saí de casa com os meus filhos já na cama. Eu falava que eu ia sair, não mentia, porque eles podiam acordar, mas tinha alguém olhando eles, né? Então, eu me diverti muito. E em relação ao sexo, na época da hormonioterapia com tamoxifeno, não sei se todo mundo que tá aqui vai entender o que nós estamos falando, assim, pra mim era tudo normalíssimo. Foi ficando pior, porque eu já fiz todas as linhas de hormonioterapia. Não, então, a gente... Foi piorando, e eu fui ficando mais Uhum. velha, Sim, sim. né? E aí, O que eu faço, acho que é mais pesado nesse sentido, né? Mas ela já passou por essas fases todas. Né? vocês vão ver que que vocês estão casadas, espero que continue, mas a gente fica muito mais seletiva quanto mais velha você fica. Uhum. Então, Aí não dá também pra saber qual é o papel do câncer dentro desse cenário se você não tivesse com a doença, vivendo com tratamento, como que seria, né? Essa sua relação com... eu até falei pra alguém esses dias, né? Que eu tive uma iniciação muito boa sexual, né? Eu não me arrependo nem um pouco. Não deu nada certo depois, mas eu não me arrependo, porque foi muito legal. Então, eu sempre fui uma pessoa muito livre, sexualmente falando. Então, depois do câncer, eu não tinha esse conhecimento que todas nós agora temos. Ai, não, mas perde a libido. Eu não sabia disso. E eu acho que isso fez menos efeito. Sim, sim. Eu acho que a gente enfrenta... A gente conversa muito com as meninas, e as meninas todas falam disso. Mas eu acho que é porque a gente tem muito conhecimento agora. Sim. Lá atrás, na minha época... Não se falava disso. Pra mim, tava tudo normal. Eu acho que a gente tem muito conhecimento e eu vejo que tem muita gente que antecipa muitas coisas. Isso, porque sabe que Porque pode sabe acontecer. que pode... Aí já, Mas eu acho que também tem uma coisa. Alguém que tá, por exemplo, num quadro depressivo, num quadro, enfim, transtorno não vai ter libido. mental, não vai ter libido. Gente, Então, tem 500 outros problemas. E você tá sem dinheiro, você tá, entendeu? Né? Você tá ali numa situação de falência ou de uma doença na família, uma outra doença na família. São várias outras coisas pra esse cenário, eu né? digo assim, no sentido de que, às vezes, você ainda tá lidando com as feridas mesmo que esse processo te deixa, né? Você tá tentando se entender e não necessariamente. Isso fica em segundo plano. Então, talvez se fosse outro problema, você também teria. Sim, eu essa acho questão. que eu tive muita sorte. Eu tive um namorico com alguém. Eu ia caminhar no parque. Assim, um cabelinho bem mais curto que o teu. Bem aquele que tá crescendo, né? Então, não era meu estilo. Mas eu andava assim. E o cara corria assim. Então, a gente ia se encontrando, né? No parque. Olha as técnicas aí, pessoal, pra quem está procurando. Ele olhava e eu olhava também, né? Aquela coisinha, né? Até o dia que ele veio e caminhou junto comigo.
E a gente começou a sair. E ele me achava linda, porque aí tem a ver com esse negócio da autoestima. Uhum. Me achava linda. Ele falava assim, se você não me contasse que você teve câncer, eu ia achar que isso era o teu estilo. É porque você já se enxerga Eu falei diferente. assim, estilo né? gordinha careca, é isso. Ele falou assim, você já se deu conta do quanto você é linda? Se é mentira, se é verdade. Mas Vamos foi ouvir bom o que a demais gente ouvir, quiser, né? Eu fiquei um tempão com ele. Um tempão. A gente tinha outros problemas de um desnível social Uhum. que impedia algumas coisas, né? Mas nesse quesito em particular, o sexo foi bom demais, foi maravilhoso. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu pra mim depois do câncer, porque é óbvio que eu senti, será que alguém mais vai me querer? Será que vai dar tudo certo? Porque você ainda tem um companheiro, eu não tinha. Aham. Então é sempre complicado você. Então, mas pra vir pros dias de hoje eu não tô afim. Não tô afim de ter que explicar tudo. contar a história toda. Tem de que ter pegar o prontuário. Não, Prontuário, não. Não quero. Aham. Não quero assim. Não estou procurando. Se Se aparecer, quem sabe? quem sabe? Até porque, como eu sou uma pessoa muito... No sexo eu aprendi que a gente pode fazer tudo que faz a gente ficar legal. Sexo não é só penetração. Tadã! Bingo! A relação é muito maior do que isso. Dá pra fazer outras coisas Várias também. outras coisas. Não só falando de respeito e tal. Tô falando praticamente. Sim. Exato. Praticamente. Em termos técnicos. Em termos técnicos, há muito o que ser feito. Consegue fazer. Exato. Jussara, hoje, você aos 60 anos, tá afim? Não tô afim. Não tô afim. Menopausa total. Fazendo um tratamento... Mas pode ser que numa dessas esperas de aeroporto A gente alguém não venha sabe. conversar com você. Exatamente. A gente não sabe. Eu não estou Aguardem fechada. uma próxima edição de Peito Aberto com Jussara Demora. De repente, hein, imagina uma história Pensou, eu dessa. vim aqui contar. Aí a gente Olha, vai ter que eu fazer um tenho- furo não, jornalístico Olha, ele pra uma dessa. assistiu ao videocast, me adicionou. Me adicionou. Sigam Supervivente no Instagram. Deixa eu pular aqui pra uma outra coisa que eu quero perguntar pra vocês. Tem raiva de alguma coisa? Aí eu tenho de várias. Eu sei, por isso que eu perguntei direto pra Não, você falou de uma coisa, não de uma pessoa. De alguma coisa. Não, eu tenho de várias. Tem raiva, assim, que você ainda pessoas, tem. Eu sou filha de espanhol, gente. Eu sou brava. Ah, tem dias que eu tenho raiva de ter tido câncer. Raiva de ter tido câncer. Tudo bem, tá justo. Tenho. Você tem raiva de ter câncer, de tratar a doença. Tudo bem. E fé? Ai, fé eu tenho muita. Em quê? A fé em Eu tenho quê? fé na vida, eu tenho fé em mim, eu tenho fé nas coisas, eu acredito que a gente pode. Eu sou uma ativista da vida. Você tem fé nas pessoas também? A gente se Às vezes até demais. Eu sou tão ingênua. O que eu tenho de brava, de, sei lá, de louca, de alegre, eu tenho de ingenuidade. Aham. Eu cheguei aos 60 anos sendo muito ingênua. Aham. Eu falo, eu não sou burra, mas eu sou bobinha e ingênua às vezes, né? Mas não sou santa também. Faço minhas maldades, né? A gente faz de vez em quando. É nada que matar, roubar. Mas assim, a gente é humano. Nada a gente, que chegue ao Código Penal. Uhum. Tá. a gente é isso que os meus 60 anos... E vamos falar, meus 60 anos e os últimos 17,5 com câncer me mostram. A gente não... Você falou isso já aqui. A gente não perde a humanidade. A gente continua sendo humano. A gente erra, a gente faz coisa legal, a gente melhora, né? Eu sempre falo na terapia, nossa, andei 100 passos nesses últimos meses, mas hoje eu andei 120 para trás. Eu falo pra minha psicóloga. Porque eu também me decepciono. Às vezes, você falou dos outros. A gente se decepciona com os outros, mas eu acho que hoje em dia eu me decepciono mais comigo. Quando acontece alguma coisa... Algumas coisas que têm acontecido na minha vida, né? Eu me decepciono mais comigo. Eu sofro mais porque eu falo, como eu fiz isso? Ou deixei isso acontecer? Ou permiti, né? Então, eu acho que a cobrança vem muito forte. Mas...
uma autocobrança do que com o outro. O outro a gente se decepciona mesmo. Uhum. E tá tudo bem, porque a gente também decepciona alguém. Não dá pra ficar dando a pílula. A gente não é perfeito, a gente não é santo, né? Então a gente também decepciona. São coisas que a gente convive, né? Acho que todo mundo aprende a conviver com decepção, com frustração, com se achar de vez em quando um idiota de ter feito alguma coisa, falado. Eu acho que a gente tem que entender que, independente da doença, né, nós somos seres humanos num processo de tentativa de evolução. Tem gente que não está tentando, não. Eu também acho. Que tem Mas gente a que não gente tenta. aqui, nós três, né, e as pessoas que estão assistindo a gente também estão tentando. E eu quero saber, assim, nessa tentativa a gente se decepciona, né, com as pessoas que a gente estava falando aqui. E eu sei que existe aí uma jornada muito difícil de lidar com os profissionais de saúde. E eu sei que tem algumas coisas que os profissionais de saúde falam e fazem, né? Que são aquela coisa assim, que a pessoa falou que ia ser de um jeito e foi de outro, né? O que você se lembra, assim, de alguma coisa que alguém falou do tipo, quase não dói? Tem aí alguma puxar coisa? pela memória Lilian, aqui. tem alguma coisa que alguém tenha te falado assim? Tipo, tenho- isso vai ser tranquilo. E você olhou e falou, opa, peraí. Você sabe que eu como você tinha, né, dado um spoilerzinho do que você queria conversar, quando eu li isso, eu falei assim, gente, eu só consigo me lembrar o contrário. O meu médico, esse mesmo que eu contei no começo, né, quando ele sugeriu que eu operasse o pulmão, essa história é uma coisa bem marcante no meu tratamento. Aham. Porque foi a primeira metástase, né? Que eu não esperava, né? Aliás, a gente nunca espera. Ele falou assim, você topa operar o pulmão? Eu olhei pra ele assim, como assim? Naquela época, eu ainda não entendia nada de decisões compartilhadas com o médico. Hoje em dia, sim, a médica... A gente compartilha muito decisão, As né? escolhas. Das escolhas, até porque eu não tô num tratamento curativo, Aham. eu tô num tratamento paliativo. Então, a gente pode fazer escolhas Sim. pra eu poder ir viajar, por exemplo, sim. enfim. E de várias outras coisas, pra eu ter menos efeito colateral, sofrer menos e tal. E aí eu falei, mas doutor, por que eu tenho que topar? Não é isso Que eu devo fazer. que eu devo fazer, que você acha que é o melhor pra mim neste momento? Ele falou assim, porque operar o pulmão só dói pra respirar. Ou seja, ele falou a verdade pra mim. Muito bom. Ele falou, só dói pra respirar. Você fica aquele, assim, 7 segundos e meio tentando entender qual foi a metáfora. Eu falei, Não foi metáfora, tá. ele foi literal com você. a gente respira o tempo inteiro. Que medo! Que decisão, né? Aí eu falei, não, eu nem fiquei indecisa. Eu fiz assim, não. É o melhor? É o que me dá mais chance? Bora? E só dói pra respirar mesmo. Mas eu tô aqui respirando sem aparelhos todos esses anos, né? Então, Quais foram as maiores bizarrices que vocês já ouviram? Ai, De bizarrice. eu tenho. Essa é uma coleção, né? Todo mundo tem essa coleção de bizarrices. Eu ouvi assim, essa coisa de quimioterapia é complicada, né? Eu entendo bem, minha cachorra fez. Ai, desculpa, você nunca tinha me contado. Né? Juro por Deus. Aí tem... Como é que retoma a conversa depois Essa é disso? boa. Não, fiquei, assim, tentando Gente. eu quero raciocinar. perguntar, a cachorrinha dessa pessoa morreu? Morreu? É. Eu não perdi. Era câncer de mama? Era câncer de mama? Ela também pareou o Provavelmente. estadiamento Mas com você? provavelmente tem uma raça aí que tem muito câncer de mama. Você já ouviu essas coisas também? É Ah. muito clássico. Tem o clássico do cabelo, do peso, etc. Ai, deixa eu contar Tirou a mais uma. mama, não claro. tirou? Conta mais uma. Conta. Essa foi... Antes de operar, porque eu tinha na minha cabeça, por mais que eu tivesse sido muito bem orientada de que eu ia poder me movimentar depois da cirurgia e tal, eu fiquei pensando, vou operar e vou ficar lá na minha cama, não sei quanto tempo. E eu sabia que estava na época de eu trocar meu colchão, que era um colchão com garantia de 10 anos. Eu falei, então tá na hora de trocar o meu colchão. Fui comprar um colchão novo. Chego na loja, aí eu fui carequinha, assim, dia de calor no Rio, não botei lenço. E é aquilo, você sabe, né, Ju? Pra você sair de casa careca,
acho que principalmente quando você tá começando nesse processo, isso exige uma energia. Sim. De assim, eu Sim. vou encarar Pra o mim mundo. eu já fiquei careca 4 vezes e ainda requer essa força. É. E aí Né? eu fui, vamos lá, comprar o colchão. E aí perguntei quando que ia ser a entrega, porque eu precisava receber antes da data da minha cirurgia para experimentar, porque eu não ia experimentar o colchão novo, né? Recém-operada. Aí... Mas no sentido bíblico, assim, experimentar o colchão. Não. Já que estamos conversando sobre isso. Muito bom. Não pensei sobre isso, devo confessar. Aí a moça da loja, a vendedora, fala assim: mas você vai operar o quê? Eu, careca, né? Ela deve Podia ter- ser, poxa, de repente podia ser assim, tumor de ovário, podia ser várias coisas, eu não vou listar aqui. Tá, mas tudo ela bem. é um pouco Não, curiosa. não, mas assim, Aham. né? Ela entendeu que você tava ela num sabia tratamento. que eu É. tava num tratamento. Aham. Possivelmente um tratamento oncológico. É. Aí é um câncer de mama. Ela, ai, posso te dar um abraço? Aí eu permiti. Aí devia ter dito não, né? Ah. Claro que, Ah, eu não gente, sei ela dizer. não fez. Eu não acredito que Ela ela fez por mal. precisava de um abraço, não Claro você. que Na- não. É. Pra ela tava me fazendo um bem. Bem, né? ela não queria tinha expressar compreensão. uma Posso compaixão. te dar um ali. abraço? Um Ai. abraço. Ela, câncer de quê? Eu falei, de mama. Aí ela, e você vai tirar a mama toda? Eu falei, não vai ser necessário. A gente teve um bom resultado da quimioterapia. A Ah, então princípio é não vai fraquinho. precisar. É. Não! Ah, Pior. ah. Tem certeza? É porque Aí às vezes- você parou e pensou, eu acho que não, acho que você tem razão, eu vou conversar com o meu oncologista pra ver se ele tá certo. Então, E aí, ouviu aí eu contei essa história pra uma pessoa da minha família que falou assim, você não entendeu. É porque agora o pessoal de loja de colchão usa jaleco, então é a doutora colchões. Então a gente chama da história da doutora colchões. Justíssimo. Mas assim, claro que ela tava achando que ela tava super me acolhendo, né? Sim. Mas aquilo era muito invasivo. Muito, né? muito. Eu fui pro carro, chorei, porque eu falei, cara, eu só queria sair da minha casa e comprar o colchão. Isso, eu queria um gente. colchão Aí a gente novo. entra naquela coisa da pessoa que fala o que não tem que falar e que opina no que não tem que opinar e que, enfim, acontece com vocês o tempo inteiro, né? É a mesma. Eu trabalhei no INSS 30 anos da minha vida, né? E eu vi muita gente, colegas meus, eu nunca fiz isso, graças ao Pai amado. Atender alguém e a pessoa ter uma barriga e falar assim, você tá grávida. E a pessoa não Ai, tá gente, grávida. Já fizeram isso comigo, eu não estando grávida. Também. Entendeu? Assim, há um você não- tempo atrás, É é. muito invasivo. É, muito isso. Na invasivo. dúvida, o silêncio é um bom mas é uma questão conselheiro. de educação, né, gente? Né? É. Então, assim, eu quero trazer uma outra questão aqui pra vocês também, que é um momento delicado e curioso, porque a gente já tá caminhando pro final. Passou pois é. rápido. Qual é o maior ranço oncológico? Quem começa? Oncológico ou do Outubro Rosa? Não, um ranço oncológico, um ranço do meio oncológico. As próprias pacientes. Eu tenho Ai, ranço falei, também, gente. Falei. Eu tenho ranço. Vou falar 2 ranços. Não generalizado. Vou falar 2 ranços. Peraí, deixa eu falar o meu, porque vai que você fala. Tá, não, o meu não é o peraí, seu, o meu né? não é o seu, meu não é o seu. Eu acho que é a história do... Como eu sou jornalista, quando eu vejo alguém noticiando a morte de alguém que tinha câncer perdeu a luta contra o câncer. Esse é um comum. Nossa, Né? isso é muito É. ruim. E eu sempre falo pra todo mundo, assim, quando eu vejo alguma coisa nesse sentido de um colega e tal, e eu vou argumentar com todo carinho do mundo, mas dizer assim, a gente escreve, perdeu a luta contra o diabetes, Uhum. a gente escreve, perdeu a luta contra a cardiopatia, a gente não escreve. Então, as palavras têm poder. As palavras têm poder, exatamente. Então, a gente precisa usar com... Invalida muito a nossa história. Sim. Você imagina se eu morrer amanhã. Eu não vou morrer aqui no Rio, tá? Por favor. Mas se Ia eu dar um morrer. trabalho. Não, e gente. amanhã vai acabar com o evento. Exatamente. Eu morrer amanhã. Fuja dos bueiros da Lilian. Alguém tem o direito de falar que eu perdi pro câncer? Não, Poxa, alguém tem o direito de falar pra mim que eu não tive fé? Porque quem não tem fé, quem me pergunta isso, porque não viu o milagre que já aconteceu. E outra, o fato de você descobrir o câncer, nem que você durou 1 mês e você morreu, você não perdeu. exato. A gente não perde. O câncer é biológico.
né? Eu tenho câncer, você pode ter câncer, todo mundo aqui pode ter câncer. Então, assim, não é... Parece que é um defeito, né? Exato. É um defeito. Exato. Eu tenho É um vários... defeito das células. Eu, do lado de cá, assim, acumulo vários ranços, né? Eu tenho um ranço da postura médica, dos discursos públicos, de atitudes que não condizem com a prática, né? Porque, enfim, a gente sabe. E eu tenho ranço também, eu estava conversando com a Lilian aqui no caminho, de que se você tiver fé, você vai se curar. Essa expressão, assim, isso que é imposto para muitas pessoas, de que horroroso. você tá fazendo ali uma barganha com a sua divindade e que você tem que buscar a cura pela fé, isso é muito desgastante para mim, enquanto profissional de saúde. Eu acho que a gente tem que ter fé no que a gente acredita, independente de qual divindade, ou fé nas pessoas, ou fé na ciência. Eu acho que a fé, ela nos ajuda a atravessar, seja como for. Exatamente, mas essa barganha de você vai ser bem sucedido se você tiver fé, e também o que é colocado para as mulheres da necessidade de que você tem que ser forte. Isso é um discurso meu num consultório muito grande, de tipo, olha só, o dia que você quiser se trancar e chorar, chora. Você não tem que ser forte o tempo todo, não. Isso é um ranço oncológico que eu tenho. E eu acho que chega a ser até ser alguma coisa de machismo, né? Mulher sempre tem que ser forte. A gente tem que aguentar tudo. Tem que aguentar Aguenta tudo. aí. Exatamente. Guerreira Pink. Guerreira Pink, então, gente, é demais. Eu queria que vocês dessem um último depoimento, por favor, falando da importância do exercício físico na vida de vocês hoje em dia, porque essa mensagem precisa ficar para qualquer pessoa, qualquer familiar ou pessoa que está em tratamento oncológico. Até dei essa hoje. Você já deu nesse que podcast. o exercício, você faz exercício, que o exercício te traz bem-estar no dia da quimioterapia. O exercício também te trazia bem-estar, porque eu me lembro que você saía correndo. Ela ia correr quando estava muito ansiosa, saía Quando eu estava correr. muito ansiosa, era a minha pílula. E eu lembro nas quimioterapias brancas, o meu principal efeito colateral eram as dores musculares, né? E assim que eu podia, eu ia caminhar ou correr e eu melhorava. De verdade. Quando um dos médicos falou, faça isso, eu falei, ele tá maluco, ele não tá bem, não deve fazer sentido nenhum. E faz. E hoje é uma coisa que tá... Assim, eu já fazia atividade física, 1 ano antes, eu saí do sedentarismo, tive o câncer. Eu digo que esse 1 ano não me impediu de ter câncer, mas me ajudou a atravessá-lo. E é isso, tomo o meu remedinho sempre que posso. Como compromisso. Qual é a receita para viver bem? Qual é a prescrição? É querer viver. Eu sou apaixonada pela vida. Eu amo meus filhos, amo de paixão. Vocês têm filhos, vocês sabem. Meu netinho agora é a coisa mais importante do mundo. Mas eu me amo. Eu quero viver muito pra estar com eles. Eu tenho um exemplo muito ruim na minha família. A minha mãe, toda vez que você... Agora não, que ela tá outro processo. Numa outra vibe, né? Ela tá com demência e tal. Mas você perguntava assim, e aí, você tá bem? Ela falava assim, ai, tô, meus filhos estão ótimos. E eu falava assim, mãe, você tem que estar bem. A tua vida é a tua vida. Nós somos parte da sua vida. E eu sempre quis não ser assim. Porque eu tenho muita coisa da minha mãe, né? Muita coisa da minha mãe. E eu não quero, porque eu quero ter a minha vida. Porque eu amo tanto eles. Eles são tão... A parte mais importante da minha vida, principalmente hoje, que eu tô mais velha e tal. Que eu quero estar com eles. Mas para eu estar com eles, eu tenho que estar muito bem. Então, eu me amo, eu me adoro, eu vou me cuidar, eu vou ser em primeiro lugar, porque eles têm quem cuide deles. É a nossa supervivente, Jussara Del-Moral. Eu acho isso. Ser egoísta? Se isso for ser egoísta, então eu fiquei egoísta depois de velha. Qual é a sua receita para viver bem? Assistir às aulas de Bem Viver de Jussara Del-Moral e não me perder de mim. Eu adoro bonito quando ela isso, fala hein? Isso. Eu acho lindo. Honrada estou. Porque a gente se perde às vezes da gente, mas a gente tem que achar. Tem que achar um de vez caminho em quando de tem outras volta. pessoas que puxam também, né? Que falam, volta aqui, volta aqui. Quando você fala isso, eu acho muito legal. Meninas, honrada estou de ter vocês aqui. Muito obrigada por tudo que vocês me ensinam diariamente, compartilhando sua história comigo tão de perto.
Realmente é um privilégio poder conhecer vocês e vocês se abrirem e eu saber e aprender e estar junto aí nessa caminhada oncológica das nossas guerreiras Pink. E esperem nosso livro, tá? Teremos Spoiler, um livro, spoiler, teremos pode um dar, livro. Pode dar, você Teremos a um gente tá- livro da história da Jussara. Estamos começando o nosso processo aqui. Obrigada O mesmo. melhor elogio que eu recebi da Lilian foi que a gente tá numa fase do livro que eu tô mandando áudios pra ela, Aham. contando minha vida, né? E ela falou assim, você já manda o livro escrito. Muito bom. Um elogio de uma jornalista. Não vamos falar que é regional. Uma Não, baita de uma não, é jornalista, lógico, é né, que faz coisas nacional, lindas. é na Globo News. E aí ela fala, você já manda o livro escrito. Muito Porra, bom. Demais. Teremos livro de Jussara. Esse foi mais um episódio do videocast de Peito Aberto. Espero que vocês curtam, compartilhem para qualquer pessoa que esteja passando pelo diagnóstico de câncer de mama. Obrigada. Foi bom. Ai. Foi o quê, gente? 1 hora e Vlau, né?